Quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Ou seja, meus irmãos, a tentação ela vai vir. A pressão ela vai vir também, faz parte da vida. A afronta em algum momento ela vai vir. Mas Deus ele é fiel e junto com a tentação, Deus também manda o escape. Foi isso que aconteceu com Davi naquele momento. Ele teve o discernimento de entender. Agora eu quero perguntar para você, homem, nesta manhã. Você tem ouvido os alertas do Senhor? Hoje eu quero compartilhar com vocês uma história da Bíblia. Começamos em José, porque eu senti no coração, eu sei que o Espírito Santo falou com alguns homens em relação a isso, porque todos nós vivemos processos. Mas algo que está queimando no meu coração desde o último encontro no Monte das Mulheres. Para quem não sabe, a pastora Aline é minha esposa, ela que lidera as mulheres no encontro, e ela trouxe uma palavra, ela ministrou sobre Abigail. 1 Samuel capítulo 25. Quantos aqui já leram essa história? Talvez a grande maioria não conhece. Se você conhece, levanta sua mão, deixa eu te ver. Aí, tem bastante gente que conhece. E quando ela ministrou essa palavra, ela falou sobre uma mulher que diante da falha do seu marido, ela precisou agir com sabedoria para salvar a sua casa. E talvez alguns aqui conheçam essa história, a grande maioria talvez não. Mas é uma história que tem muita riqueza. Eu quero que depois você leia com calma, ou no final do dia, no seu momento de meditação, porque todos os homens aqui, todos os dias, têm seu momento devocional, certo? Amém? Ou não amém? Amém, nós temos que ter o nosso momento com Deus. Então leia 1 Samuel, capítulo 25, é um capítulo curto ali, mas muito profundo, e é sobre ele que eu quero falar. Eu quero falar sobre esse texto hoje porque ele traz uma verdade que é prática, que é muito real para as nossas vidas e vai falar com o coração de todos nós nesta manhã. Naquele momento da história, o profeta Samuel, a Bíblia diz que ele havia acabado de morrer, ou seja, o povo de Israel estava ali em luto. Davi, apesar dele ter sido ungido por Samuel, ele ainda estava num processo, ele ainda não estava no trono, ele já tinha a promessa de Deus sobre a vida dele, mas ele ainda estava vivendo esse processo, ele estava sendo tratado, preparado pelo Senhor. E naquele momento, Davi ele ainda estava no deserto com outros homens. Quando esses homens ficam sabendo que Davi está na caverna de Adulão, vão até ele. E ele estava fugindo ali de Saul, porque Saul estava com o seu coração ali, ele estava possesso, era algo maligno no coração dele. Um espírito de comparação e um ciúmes do que Davi havia se tornado e com medo de perder o seu trono. A Bíblia mostra que Davi estava cercado por homens, mas não eram homens preparados, não eram soldados prontos. Eram homens aflitos, amargurados, endividados e que estavam em crise. Ou seja, eu amo falar isso sobre os improváveis, porque aqui vocês estão olhando para o improvável. Mas Deus ama levantar improváveis e nesse momento, Davi como líder, ele liderou e preparou esses homens. Davi sempre foi um exemplo de liderança. E em determinado momento eles ajudavam a proteger o rebanho e as propriedades de homens ricos daquela região, porque eles esperavam em troca o sustento. Viver no deserto em grande quantidade de homens não era algo simples assim. E é nesse contexto que aparece um homem chamado Nabal. É Nabal, não é Nadal, gente. Nabal, ele era um homem muito rico. A Bíblia diz que ele habitava a região ali do Carmelo, do Monte Carmelo. Ele tinha muitos bens, ele tinha rebanhos, ele tinha uma estrutura, ele tinha recursos. Era um homem abençoado por Deus e é exatamente aí que a história começa a ganhar forma. Porque Davi, ele fica sabendo que Nabal, ele estava no momento de tosquear as ovelhas. Ou seja, esse é um momento de abundância, de colheita do ano, um momento específico onde eles celebravam, onde eles festejavam a colheita e eles também tosqueavam e eles celebravam isso. Davi faz o seguinte, sabendo que Nabal está vivendo esse momento de colheita, de prosperidade do ano, ele envia 10 dos seus homens e ele manda um recado para Nabal. Ele diz o seguinte:
Homens, enviem uma saudação em meu nome e peça que Nabal reparta os mantimentos dele conosco. Lembrando que Davi e seus homens haviam protegido os servos e o rebanho de Nabal por anos e não permitiram que nada fosse roubado, certo? Ou seja, Davi, ele estava pedindo algo, não era sem motivo. Havia uma relação ali de troca. Davi esperava no mínimo que Nabal fosse atender o pedido dele com honra, com gratidão por tudo que ele havia feito, ele e os seus homens haviam feito. Mas a resposta de Nabal é uma resposta que ela é carregada de desprezo, totalmente desprezo. Ele responde mais ou menos assim: quem que é esse tal de Davi? Quem que é esse filho de Jessé? Por acaso eu agora preciso pegar toda a minha colheita e dividir com qualquer um? Olha só a afronta, olha só a resposta desse cara diante de um homem de guerra como Davi, que havia matado o gigante, e pergunta quem é esse Davi. Ele era simplesmente o maior guerreiro da época, que tinha derrubado um gigante, que tinha matado o leão, matado o urso. Ou seja, ele estava desprezando. É uma resposta orgulhosa, é uma resposta totalmente arrogante, é uma resposta de alguém que não reconhece o bem que havia recebido. E quando os soldados voltam e contam para Davi a resposta de Nabal, a Bíblia diz que Davi imediatamente fala para os seus homens: homens, peguem as suas espadas. E ele junta 400 dos seus homens, outros 200 ficam ainda no acampamento para guardar as coisas. E Davi sai decidido a matar Nabal e a toda a família dele. Toda a família dele seria morta. Ou seja, aqui nós temos a história de dois homens com emoções à flor da pele. Um ferindo de arrogância e o outro quase reagindo pela ira. E eu digo quase porque Davi havia tomado a decisão, mas ele estava a caminho. Mas nesse momento, a Bíblia diz que um dos servos de Nabal percebe a gravidade da situação, ele provavelmente viu tudo aquilo que estava acontecendo e ele corre até Abigail para contar tudo o que havia acontecido. E ele relata que os homens de Davi haviam sido bons com eles, que os protegeram no campo, que foram como um muro ao redor deles, protegendo por esse tempo, e que mesmo assim Nabal respondeu com dureza e com desprezo aos homens de Davi. A Bíblia diz que quando Abigail ela ouve isso do seu servo, ela age rapidamente. Ela não espera, ela reúne pães, vinhos, separa ovelhas ali preparadas, grãos, uvas e figos. Ela coloca tudo sobre um jumento e ela vai imediatamente ao encontro do rei Davi. Detalhe, ela não avisou o seu marido Nabal que ela estava fazendo isso. Foi uma resposta imediata. Ela recebeu a informação. A Bíblia diz que Abigail era uma mulher formosa e muito inteligente. Enquanto ela descia pelo monte, Abigail encontra Davi e os seus homens vindo em direção à sua casa. Então ela desce do jumento, imediatamente ela se prostra perante o rei com humildade, com muita sabedoria, e ela fala: Senhor, a culpa é toda minha. Ela pede para Davi que não leve em conta a insensatez do seu marido Nabal. Ela reconhece a gravidade da situação. Ela entrega os mantimentos a Davi e os seus homens, e ela pede que Davi não derrame o sangue, nem faça justiça com as próprias mãos. Abigail, ela lembrou Davi das promessas do Senhor, e ela fala: as promessas do Senhor ainda serão cumpridas na sua vida, não há quem pare isso, rei. E que não valeria a pena carregar a culpa de um derramamento de sangue desnecessário, um sangue inocente. Após essa argumentação, eu quero que você leia depois a argumentação de Abigail para o rei Davi, porque é muita sabedoria, ela é uma mulher muito sábia. E Davi ouve Abigail nesse momento. Ele reconhece a sensatez dessa mulher e entende que o Senhor havia enviado Abigail para impedi-lo de cometer aquele erro que ele estava indo cometer. Ele estava inflamado pela ira. Pouco antes de encontrar Abigail, a Bíblia diz que Davi já havia jurado. E ele fala: não me chamo Davi se amanhã, neste horário, todos não estiverem mortos na família de Nabal. Então Davi recebe o que ela trouxe, atende o pedido e ele volta atrás da decisão dele. Aleluias. Abigail retorna para sua casa e Davi fala: mulher, pode voltar.
porque o mal que eu ia fazer eu não vou fazer mais. A palavra de Deus diz que quando Abigail chega na sua casa, Nabal, era no fim do dia, Nabal ele está totalmente embriagado, ele estava celebrando a colheita, e ela toma uma decisão de não contar nada para ele. Olha a sabedoria dessa mulher. E ela deixa para contar no dia seguinte, quando ele estivesse sóbrio. E Abigail, no dia seguinte, com Nabal sóbrio, contou tudo o que havia acontecido. Contou que a casa deles quase havia sido destruída. Contou que Davi estava vindo decidido a matar a família toda. E contou como ela agiu para impedir essa tragédia que estava anunciada. A palavra de Deus diz que quando Nabal ouviu aquilo, o coração dele desfaleceu na hora. Ele fica duro como uma pedra e ele vai para o leito doente. Cerca de 10 dias depois, a Bíblia diz que o Senhor fere a Nabal e ele morre. Mas a história não acabou ainda. Quando Davi recebe a notícia da morte de Nabal, ele reconhece que o Senhor havia julgado a causa dele e que havia enviado Abigail para impedir ele de fazer com as suas próprias mãos essa vingança. O Senhor enviou o livramento através de Abigail. E para concluir, ele envia os seus homens para ir buscar Abigail e fala assim: tragam Abigail porque eu quero que ela seja minha esposa. E ela aceita imediatamente, ela pega mais algumas servas e vai com os servos de Davi e se torna a esposa de um rei. E assim a história ela se encerra com Nabal morto, Davi preservado de cometer um erro e Abigail sendo honrada, preservada sua família por causa da sabedoria que ela teve. Olha a situação. Compartilhando com um amigo essa semana, ele falou: pastor, é uma novela, dá uma novela da Record, né? E é verdade. Mas que momento incrível. E olhando para essa história, o que me deixou com o coração aceso no momento que eu vi essa ministração das mulheres é porque em meio a essa história, lógico que a pastora Aline ressaltou as qualidades de Abigail, de uma mulher sábia em meio ao seu lar, salvou o seu lar, ela precisou se posicionar em meio à incoerência, à loucura do seu marido. Mas a grande questão aqui que me pegou é que nessa história existem dois homens prestes a cometer algo que poderia mudar todo o seu destino. Porque 1 Samuel, meus irmãos, não é a história somente de Nabal, de Abigail ou de Davi, não. 1 Samuel capítulo 25 fala sobre nós. E é sobre o que pode estar acontecendo dentro dos nossos corações. É sobre como um momento pode definir um destino. É sobre como a soberba pode vir disfarçada e nos destruir por um único momento de insensatez. E sobre como a humildade, uma posição de humildade, pode preservar e nos curar. Gente, quando a gente olha para Nabal, uma das perguntas que eu fiz é o seguinte: como alguém pode responder dessa forma? Como alguém pode ser tão insensato e louco em responder, independente de quem seja? A pergunta correta que devemos fazer é a seguinte: o que havia por trás dessa resposta? Porque é muito simples olhar o texto e falar: ele era grosseiro, ele era arrogante, e está tudo bem. A verdade é que muitas vezes, homens, nós usamos a soberba como um escudo. Ela serve como uma proteção para não precisarmos encarar aquilo que precisa ser ajustado em nossos corações. Por trás da soberba muitas vezes pode existir insegurança, pode existir medo, talvez feridas do passado mal resolvidas, pecados escondidos, sabe aquele quartinho escuro no seu coração que você não gosta de mexer? Talvez uma identidade confusa, talvez você não saiba quem você é em Deus. E aí, para não tocarmos na ferida, o homem muitas vezes ele endurece, ele levanta sua voz, nós desprezamos, temos uma reação, e como estamos feridos, nós também ferimos. E essas reações são muitas vezes automáticas, nem percebemos. Talvez você não seja um homem arrogante como Nabal, mas talvez alguma dessas reações aconteça no dia a dia e você não perceba. A verdade é que no fundo a soberba, ela só virou a forma que Nabal encontrou de não lidar com a verdade que existia no coração dele.
E isso é muito sério, porque Deus fala conosco nessa manhã, porque o problema é que quando o homem escolhe viver atrás desse escudo, em constante guerra, ele não é tratado. E um homem que não se deixa tratar, ele pode até continuar de pé por algum tempo. Ele pode continuar trabalhando, pode continuar construindo, liderando. Aparentemente, ele parece ser um cara forte, mas por dentro ele está adoecendo, por dentro você está podre. Está cheirando mal já. E cedo ou tarde, aqueles que estão perto, sua família, seus filhos, seus amigos, acabam sentindo esse peso. Isso acaba esbarrando sempre em alguém. Foi o que aconteceu com Nabal, nós acabamos de ouvir a história dele. Ele tinha recurso, Nabal ele tinha estrutura, ele tinha um nome, mas ele estava completamente desajustado por dentro. Por isso dessa resposta ignorante dele. A resposta dele revela exatamente isso, porque o homem, quando ele está saudável espiritualmente, ele não responde da forma que Nabal respondeu. Ele não responde o bem que recebeu dessa forma, não. O homem saudável, ele não transforma tudo numa afronta. Não, o homem saudável, ele não vive o tempo todo levantando defesa, ele não se constrange, não se ofende, às vezes com uma posição. Resumindo, o homem saudável, ele sabe receber o famoso feedback. E eu quero perguntar para você, qual foi o último feedback que você recebeu? Quando foi a última vez que alguém chegou para você e falou assim, cara, não foi legal isso que você fez? Será que as pessoas têm receio de falar assim como o servo de Nabal? Eu estou olhando para mim também, Deus falou comigo nessa palavra, meus irmãos. Se eu estou falando aqui é porque ao longo da semana o Senhor tratou comigo também. Será que as pessoas olham para você e falam o seguinte, eu não vou falar com esse cara, eu não vou perder meu tempo, ele não vai ouvir, ele é cheio da razão, ele sabe de tudo. Para que eu vou gastar meu tempo? Ele está errado. Ele está fazendo tudo errado. Mas eu não vou perder meu tempo com ele. Nabal levantou um escudo de arrogância, mas no fim, isso condenou a sua própria casa. E eu te pergunto, o que em você muitas vezes parece força, homem, mas na verdade é uma defesa? O que em você parece muitas vezes firmeza? Nossa, como ele é firme! Mas na verdade é um orgulho disfarçado de firmeza. O que em você parece personalidade, nossa, como ele tem a personalidade forte, uau, um grande homem de negócios, uau. Mas na verdade é um coração que não quer ser confrontado. Aleluias. Porque a soberba, ela pode até proteger a sua imagem por um tempo, mas ela impede a cura na sua vida, no seu coração. E é exatamente por isso que muitos homens não são curados. Continuam amargurados, continuam vivendo ano após ano nessa defesa, em constante guerra, passam a vida fingindo que está tudo bem. Mas eu quero dizer algo para vocês que a Bíblia nos diz lá em Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Eu vou repetir, homens, por isso que nós estamos juntos, por isso que não podemos andar sozinhos, por isso que precisamos ter amigos, por isso que precisamos ter amigos para confessar pecado. Eu tenho amigos aqui que eu confesso pecado quando eu erro. E quando eu faço isso, eu aprendi que eu sou curado, porque eu não guardo isso. E nós, homens, temos muitas vezes esse padrão de guardar. Às vezes, talvez você esteja guardando por anos um segredo, um pecado. E sabe o que acontece ao longo desses anos? Você continua amargurado, você continua sendo um cara azedo, um comportamento que às vezes nem você entende, é porque o Senhor precisa te alcançar com cura, mas você precisa ser humilde. Ou seja, a cura começa quando o homem para de se esconder, e o Senhor nos trouxe aqui nesta manhã para que nós possamos parar de nos esconder. Quando ele deixa de proteger a aparência, o homem decide tratar de verdade aquilo que está guardado, o Senhor ele entra com providência. Agora o texto não expõe só Nabal. O texto ele também expõe Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus, que foi chamado, que foi ungido, e quase caiu na armadilha da ofensa. Homens, preste atenção nisso. Uma das maiores armadilhas do inferno é a ofensa. Uma das maiores iscas de Satanás contra nós é a ofensa.
Isso que torna essa palavra tão madura para nós nessa manhã, porque Davi, não estamos falando de um homem qualquer. Davi, ele tinha um chamado, ele tinha uma unção, ele tinha uma promessa sobre a vida dele, mas mesmo assim, ele quase jogou tudo fora por um momento de ira, no momento de ofensa, no momento de humilhação, no momento em que ele se sentiu desrespeitado, desprezado. Isso precisa entrar hoje fundo nos nossos corações, homens. Olha o mundo que nós vivemos. Nós encaramos Nabal a semana toda. Homens até piores, que talvez te ofendem, que talvez te desrespeitem. E como que você tem reagido em meio a isso? Aleluias. Porque às vezes a gente pode pensar, como Deus tem algo para a minha vida, então eu estou seguro, eu tenho chamado, eu tenho promessa. Mas não é assim que funciona, meu irmão. Você pode ser chamado e ainda assim quase comprometer tudo por um momento. Vocês estão olhando aqui para um pastor, existem outros pastores aqui. A grande verdade é que se eu não cuidar, se eu não tomar cuidado, eu também posso colocar tudo a perder. Eu posso perder a minha família, eu posso perder o meu chamado, o meu ministério, por causa de um único momento. Um momento de insensatez, um momento de ira, uma armadilha que muitas vezes Satanás pode jogar como uma ofensa, pode colocar tudo a perder. Talvez seja uma conversa errada, ou uma resposta atravessada no trânsito, quando você é fechado, e você levanta a voz e você xinga. Senhor. Pode ser uma mágoa que você guarda talvez a vida inteira, talvez uma palavra que você recebeu na sua infância e que você carrega isso com você até hoje. Uma humilhação mal resolvida. A verdade é que aquilo que o homem muitas vezes passa a vida construindo, ele destrói em minutos, em questão de minutos. Por isso a história lá nos ensina que o chamado não substitui a nossa vigilância. O potencial não substitui a humildade, a unção não substitui o quebrantamento que queremos ter, que precisamos ter diante de Deus. Davi, ele era reconhecido como homem de Deus, sabe por quê? Segundo o coração de Deus, conforme a Bíblia. Porque quando ele errava, ele confessava, ele não voltava ao mesmo erro. Davi, ele era um homem que era forte perante o inimigo, perante ao exército inimigo, perante as afrontas, ele era um grande guerreiro. Mas na presença do Senhor, ele era o mais fraco. Era aquele que se prostrava e falava: Senhor, não tires de mim a tua presença. Eu sou o maior dos pecadores, Senhor, mas eu não posso viver sem a tua presença, Senhor. E que possamos ter o coração assim como Davi teve. Aleluias. O problema não é só o que você carrega, o problema é quem você se torna quando você é contrariado, homem. Talvez você tenha uma Abigail dentro da sua casa. Uma mulher sábia que talvez tente falar com você e você não está dando ouvidos. Ei, Nabal, será que temos Nabal aqui? Se tiver, com a humildade de Davi, nós vamos reconhecer e nós vamos ser curados nesta manhã. Não despreze aquilo que Deus usa a sua esposa para falar com você, homem. Ele colocou ela do seu lado. Ela tem uma sensibilidade diferente de nós homens. As mulheres têm uma percepção diferente. Talvez ela venha te corrigir, ela venha até em amor e você fala: sai daqui, mulher, cala sua boca. Eu não quero ouvir, você não sabe o que você está falando. Você não sabe dos meus problemas, você não sabe o que eu carrego, você não sabe como é meu dia. Você vem falar besteira para mim agora? O sangue de Jesus tem poder. Quem é você quando você é provocado? Quando você é ferido? Quando você é ofendido? O que sai para fora no seu coração, que talvez esteja escondido? Quando ninguém reconhece o bem que você fez. Agora, meus irmãos, um dos pontos mais fortes dessa história é que Abigail aparece como um escape de Deus para Davi. Davi, ele estava tomado pela ira, totalmente ferido, angustiado e falando: eu vou acabar com esse cara, eu vou matar toda a família dele. Como assim esse cara vai responder para mim dessa forma? Ele está louco, ele não sabe com quem ele está falando. Mas antes que ele colocasse tudo a perder, Deus enviou Abigail. Por isso Davi diz: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje enviou ao meu encontro você, mulher. Davi, ele entendeu que Abigail não era apenas uma mulher sensata, ela era um escape que Deus havia enviado antes da tragédia. O alerta de Deus antes de acontecer o erro.
E isso nos conecta, meus irmãos, diretamente a 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, no qual a palavra de Deus diz: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus, Ele é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Normalmente nós lemos até aqui, né? Mas ele continua o versículo, Dani, e diz: mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Ou seja, meus irmãos, a tentação ela vai vir. A pressão ela vai vir também, faz parte da vida. A afronta em algum momento ela vai vir. Mas Deus, Ele é fiel, e junto com a tentação, Deus também manda o escape. Foi isso que aconteceu com Davi naquele momento. Ele teve o discernimento de entender. Agora eu quero perguntar para você, homem, nesta manhã: você tem ouvido os alertas do Senhor? Porque Deus, Ele promete o escape. Mas muitas vezes nós não temos ouvido aquilo que o Senhor tem mandado. Deus, Ele envia a palavra, talvez um vídeo no YouTube, talvez uma mensagem no WhatsApp, talvez um amigo que você vai tomar um café. O escape, ele vem, meus irmãos, mas ele só é preservado quem decide obedecer. Sabe aquele momento que você vai tomar uma decisão, que você está caminhando e você fala, você vai pisar e o Senhor fala: não, aqui não. E você ouve a voz de Deus e você olha para trás com humildade e fala: Senhor, obrigado. Eu pensei que era caminho de vida, mas é de morte. Eu vou por outro caminho. Filho, é por aqui. Pode seguir. Filho, é por aqui. Aqui está talvez a chave principal dessa mensagem nesta manhã, meus irmãos, porque os dois homens estavam caminhando em direção ao erro. Os dois estavam aquecidos pela emoção, os dois estavam prontos para decidir de forma errada, mas só um se deixou parar. Só um baixou a guarda. Nabal, ele tinha uma mulher sábia dentro de casa, mas ele continuou endurecido. Davi ouviu uma única argumentação de Abigail e ele entendeu: Deus está me livrando de pecar. Eu não vou fazer isso. Isso nos confronta nesta manhã, homens. Porque muitos homens aprenderam que voltar atrás é fraqueza. Que admitir o erro também é fraqueza. Que pedir perdão é fraqueza. Mas biblicamente não é assim que funciona. Fraqueza é você não se humilhar. Fraqueza é você endurecer o seu coração e não perdoar. Talvez você guarde mágoas aí de pessoas queridas, familiares, há tantos anos, que você ainda não consegue olhar na cara. E o Senhor está falando com você aqui nesta manhã. O homem forte não é aquele que grita mais alto, mas é aquele que sabe se render e, assim como Davi, se humilhar e dar um passo atrás. O homem forte não é o que sempre vence no argumento. Nós queremos muitas vezes vencer no argumento, mas é aquele homem que tem humildade para parar quando Deus diz: não vai por aí. Tá tudo me dizendo que esse é o caminho. O coração do homem é enganoso. Quantas vezes eu não tomei uma decisão errada achando que era o próprio Deus falando comigo, mas era apenas as minhas emoções. E eu não consegui discernir isso. Em um desses momentos, meus irmãos, eu quase perdi a minha família. Eu quase perdi o meu chamado. Eu quase perdi o meu ministério. Por um momento de insensatez, por um momento não de discernir a voz de Deus. E através do sangue de Cristo, nós podemos entrar no Santo dos Santos. O Senhor nos chama para uma intimidade, para conhecê-lo de perto. Os homens do Antigo Testamento não tinham esse privilégio. E hoje nós temos, e o que nós estamos fazendo com isso? O Senhor nos chama para sermos humildes, para aprender a voz dEle, a ouvir a voz dEle. Então que o Senhor fale conosco nesta palavra. Aleluia. Se você pode, feche os seus olhos neste momento. O Espírito Santo de Deus está aqui. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo Aleluia. com
Caídos no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar. Pergunte para o Espírito Santo te A mostrar lei de Moisés momentos em que você foi arrogante, condenava por meus erros. momentos em que você não quis ouvir os alertas do Senhor, Uma pedra ele pegou. que você não ouviu os sinais do Senhor te alertando, o livramento do Senhor. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim